E eu creio, assim como ele disse, que essa é uma noite onde Deus ele vai tirar alguns medos que existem no nosso coração, algumas coisas que têm nos impedido de viver de uma forma mais profunda a graça, a bondade, essa revelação que o Espírito tem trazido a cada um de nós. Então feche seus olhos, vamos orar antes de nós começarmos. Deus, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que nós temos de ouvir o Teu Espírito, de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Pai, obrigado pela comunhão que nós podemos ter com Você. Obrigado pela filiação que nós temos em Você. Obrigado, Deus, porque através do sacrifício de Jesus nós podemos ter um relacionamento íntimo. Obrigado porque através do sacrifício de Jesus nós podemos nos aproximar da Tua presença. Obrigado, Deus, porque Teu Espírito vive em nós, Ele habita em nós. Obrigado, Deus, porque toda a orfandade foi tirada e agora nós não estamos mais sozinhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tirado todo o medo do nosso coração. Obrigado, Deus, porque existe liberdade em Ti. Nós não nos tornamos cristãos para vivermos segundo a lei, para vivermos aprisionados, mas como diz a Tua palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus, a minha oração é que nessa noite, aquilo que o Senhor vai ministrar, aquilo que Teu Espírito quer falar com cada um de nós, inclusive comigo, Deus, eu oro para que não hajam reservas no nosso coração. Deus, se existe uma predisposição, sonda-nos, Deus, se existe uma predisposição no nosso coração em estarmos duros para aquilo que o Senhor quer falar conosco, ou até mesmo se quando nós ouvimos a palavra graça, o nosso coração se fecha, ou nós nos armamos, nós oramos, Deus, que através da Tua palavra isso seja quebrado em nós. Deus, nenhuma informação, nenhuma explicação, nenhum tipo de aula, nenhum tipo de pregação pode nos revelar a graça. Somente o Teu Espírito, Deus, pode nos revelar, e é por isso que nós oramos nessa noite, que seja o Teu Espírito nos revelando. Deus, eu oro em nome de Jesus para que haja uma atmosfera aberta, Deus. Eu oro, Deus, assim como o Tiago também já orou, para que o nosso coração esteja sedento pela Tua presença. Deus, que nessa hora o Teu Espírito gere fome em nós, gere sede em nós pela Tua presença, Senhor. Deus, nós não queremos ansiar por aquilo que vai acontecer depois do culto. Senhor, nós não queremos nos preocupar com atividades que nós teremos depois do culto. Mas Deus, nós estamos nesse lugar porque nós queremos uma coisa, e é a Tua presença. E Deus, se de alguma forma a nossa carne nessa hora não quer a Tua presença, nós declaramos, nós submetemos agora a nossa carne ao Senhor. Deus, nós sujeitamos ao Senhor todo sentimento que nos atrapalha. Nós submetemos ao Senhor, sujeitamos ao Senhor toda ansiedade, toda agitação da nossa alma. E nós declaramos que nós queremos ouvir o Senhor. Deus, nós precisamos ser transformados. Deus, como nós precisamos, Deus, ter a revelação da Tua bondade, do Teu amor. Deus, nós não queremos falar da boca para fora ou passar informação para as outras pessoas dizendo o quanto nós conhecemos o Teu amor, mas nós queremos viver de fato o Teu amor, Deus. Espírito Santo, nós não queremos de forma alguma resistir à Tua presença, mas nós damos liberdade para que Você fale com cada um de nós, em nome de Jesus.
Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu tenho aprendido e eu creio que não é a mensagem específica que é transmitida que necessariamente traz uma transformação em nós, mas o espírito com que essa mensagem é lançada nos transforma. Você sabia que eu posso ficar falando aqui sobre Gênesis a noite inteira com você, e o espírito pode ministrar você com outra passagem? Eu posso estar trazendo um tema muito específico aqui, o Espírito Santo vai falar com você a respeito de outra coisa através dessa mensagem. Eu creio que não é a palavra específica que uma pessoa está pregando que vai te transformar, mas é o Espírito que conduz essa palavra. E hoje, o Espírito acabou me mostrando um pouquinho disso. Tem um momento que eu falei para a Ju, e quem é aluno do college e tem tido aulas comigo sabe disso. Eu falei para eles que à medida que nós temos tempo para nos preparar para uma palavra, nós temos que nos preparar, nós temos que buscar, mas obviamente às vezes o Espírito vai trazer as coisas um pouco em cima da hora. Eu prefiro quando não traz em cima da hora, mas o Espírito faz conforme Ele quer. E hoje eu falei para a Ju, desde quinta-feira eu tenho buscado Deus e falo, Deus, o que especificamente o Senhor quer falar? E hoje eu estava no sofá ali com a Ju, aí uma hora deitei no colo dela e falei, amor, ainda não sei o que preciso pregar, não sei o que precisa ser falado hoje à noite. E daí ela começou a compartilhar algo que Deus tem falado especificamente com ela. E resumindo, eu não vou falar nada do que ela falou para mim, mas enquanto ela estava falando aquilo para mim, o Espírito começou a me dar a palavra de hoje à noite. Não tinha nada a ver com aquilo que ela estava falando. E depois o Espírito me falou, não é o que a pessoa está falando especificamente, mas é o Espírito com que ela fala aquilo. É a presença que a pessoa carrega quando ela está falando aquilo que traz revelação, que traz presença. E o que entendo disso? Existem segredos que o Espírito Santo ele quer compartilhar de uma forma coletiva, mas existem segredos que o Espírito Santo quer compartilhar de uma forma individual. Existem coisas específicas que o Espírito Santo quer falar com você e somente com você hoje à noite. Tem uma palavra, tem algo que o Espírito quer revelar para a Aline Dow. E tem uma coisa diferente que o Espírito quer revelar para a Laura. E a questão é, se nós estamos em um culto como esse, ou em qualquer culto, e nós temos expectativa a partir daquilo que uma pessoa vai falar, deixa eu falar uma coisa, é legal, mas pouca coisa vai ser transformada. Agora, se a nossa expectativa está naquilo que o Espírito vai falar conosco, não tem como você sair de um culto sem ser transformado e impactado pela presença dele. Qualquer pessoa pode subir aqui, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e você vai estar sendo ministrado. No louvor você é ministrado, na transição você é ministrado, na oferta você é ministrado, na pregação você é ministrado, no apelo você é ministrado, quando está saindo uma conversa você é ministrado, porque o Espírito sempre quer falar conosco. Depende de nós abrirmos nosso coração ou não. Eu gostaria que você abrisse suas mãos no seu lugar agora e repetisse essa breve oração comigo. Espírito Santo, nessa noite, eu quero ouvir a tua voz. Eu acredito que você tem algo específico para falar comigo. Eu não quero resistir à tua presença. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós temos características diferentes. Se você olhar a pessoa aí do seu lado, você vai ver que provavelmente é uma pessoa muito diferente de você. Nós falamos de uma forma diferente. Nós pensamos de uma forma diferente. Nós provavelmente fomos criados em uma cultura diferente. Nós até mesmo temos visões diferentes. E em meio a essa diversidade, em meio a essas diferenças que nós temos, eu me pergunto, como nós podemos viver em unidade? Em meio a todas essas diferenças, eu me pergunto, como a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, bem unido e bem ajustado. Como a palavra nos encoraja a vivermos juntos.
Como que a palavra pode dizer que nós temos o mesmo pensar e o mesmo falar quando nós temos um pensar diferente e temos um falar diferente? Como nós olhamos para a igreja primitiva em Atos e nós vemos que os irmãos tinham uma mesma visão, mas me parece que nós temos visões diferentes. E eu pergunto, como nós podemos viver em unidade? Se nós somos tão diferentes, como nós podemos encontrar essa unidade? E uma outra pergunta ainda, será que essa diferença é algo ruim? Será que nós falarmos de uma forma diferente, será que nós como é que é a palavra? Não é prostrarmos, é portarmos, era isso, estava com essa na cabeça. Será que nós nos portarmos de uma forma diferente é tão ruim assim? Será que nós termos culturas diferentes, uma cultura onde a Ju é super dócil e a minha cultura onde a gente cresceu mostrando amor através da batida, será que é uma coisa tão ruim nós sermos diferentes assim? Será que um está mais correto do que o outro? Gênesis 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Essa primeira parte. Houve um determinado momento em que toda a terra, todos os habitantes da terra falavam a mesma língua. Eu não vou entrar aqui em pontos teológicos e estudos, até mesmo seculares, mas existem comprovações, escritos, talhados em pedras, que estão em alguns museus, que nos remetem, dão a entender que de fato houve um momento em que todos os povos falavam a mesma língua, em que todos os homens falavam a mesma língua. E de fato nós vemos essa revelação na palavra de Deus. Então todos falavam o mesmo idioma, todos falavam a mesma língua. E aí, de repente, uma comunidade tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos construir uma cidade, e o monumento dessa cidade, o estandarte dessa cidade vai ser uma torre. Mas não vai ser qualquer torre. Vai ser uma torre que vai alcançar os céus. E quando nós fizermos isso, a palavra de Deus diz, eles pensam, nós não seremos espalhados pela face da terra. A ideia deles era muito boa. Eles de fato tinham um propósito. Eles não estavam vivendo de qualquer forma, eles tinham um propósito. E eles tinham unidade, porque eles falavam a mesma língua. Agora, olha a resposta que Deus dá para essa situação. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Primeiro, eu não vejo muitos relatos de Deus descendo para ver cidades que estão sendo construídas. Se Deus desceu para ver a cidade, porque algo fenomenal estava acontecendo ali. Ele desceu para ver a cidade que eles estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Unidade. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus falou isso. Daí ele faz uma reuniãozinha ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele fala o seguinte: venham, não fala eu estou indo, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eu vejo nesse momento que o próprio Deus está falando que aqueles homens, eles viviam em unidade. O propósito poderia ser ruim, poderia ser errado, mas eles tinham unidade naquilo que eles estavam fazendo. E eles tinham um propósito. Eles estavam mirando um lugar, eles estavam falando, nós estamos indo para lá. Provavelmente eles tinham um líder, e aquele líder falou, é isso que nós vamos fazer. E eles falaram, beleza, é isso que nós vamos fazer. E eles viviam os dias deles olhando para aquele propósito. Eles viviam os dias deles
vivendo aquele propósito. E eles não se desviavam daquele propósito porque havia unidade. Só que a intenção do coração deles era errada. Naquele tempo era comum se construir torres. As torres eram normais serem construídas nas cidades. E normalmente a torre, ela era dedicada a um certo Deus. Então quanto maior fosse a torre, maior era o Deus a quem aquela cidade ou a quem aquelas pessoas serviam. E eles têm a grande ideia de falar: nós vamos construir a maior torre que alcance os céus. Então quando olharem para a nossa cidade, as pessoas não vão nos ameaçar. As pessoas não vão tentar invadir, porque elas vão ver que o nosso Deus é um Deus poderoso e elas não vão tentar tomar aquilo que é nosso. Aquela unidade, aquilo que eles estavam buscando, na verdade, era uma segurança própria. De alguma forma eles queriam se garantir, eles queriam garantir a vida deles ali. Eles não queriam depositar a confiança deles em um Deus. Por mais que dedicassem a um Deus, eles não acreditavam naquele Deus. Eles acreditavam na torre. Agora pensa comigo o seguinte. Isso está em Gênesis 11. Antes disso, o que é que aconteceu? Dilúvio. O dilúvio, que foi um julgamento de Deus sobre a terra. E quando acontece o dilúvio, a Bíblia nos diz que as águas cobriram até o maior monte. Então, na verdade, como eles provavelmente estavam familiarizados com a história do dilúvio, ao construir a torre, eles tinham um grande plano, que era: se acontecer de novo um dilúvio, nós nos salvaremos. Então, de alguma forma, eles estavam se esforçando para fugir da presença de Deus, para fugir dos atos de Deus. E eu acho engraçado porque o diabo sempre nos ensinou que quando nós erramos, nós temos que de alguma forma construir uma barreira, nós temos que de alguma forma nos esconder para que nós não sejamos atingidos por Deus, para que nós não sejamos condenados por Deus. Olha o que acontece em Gênesis, lá no início da criação. Homem e mulher são criados, Adão e Eva, e Deus diz: não comam da árvore, do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E a Bíblia diz que Deus, ele tinha comunhão com o homem todos os dias. Deus visitava o homem e a mulher todos os dias no jardim. Não era o homem e a mulher que iam até Deus, mas Deus ia até eles, e Deus tinha comunhão com eles. Deus se relacionava com eles. E sabe o que eu acho muito interessante, e até mesmo chocante? É que no momento que eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles se escondem. E aí você pode pensar: tá, Deus poderia também não visitá-los, porque eles acabaram de pecar, mas Deus, ele faz aquilo que ele fazia todos os dias. Ele vai até o jardim para visitar o homem e a mulher. Ele vai até o jardim para ter comunhão com o homem e com a mulher. Mas o homem e a mulher estão se escondendo porque eles têm medo. Porque eles têm medo do julgamento de Deus. Você sabe toda a história. Minha pergunta é: Deus, é óbvio que naquele momento eles estavam condenados à morte, mas você lembra o que Deus faz com eles depois do pecado? Deus cobre eles com um animal, com a pele de um animal, simbolizando o sacrifício que ele faria com Jesus, cobrindo os nossos pecados. Então aquele é o primeiro momento onde Deus, ele revela graça, onde ele revela misericórdia, onde ele revela a salvação dele. Então o homem peca, Deus não se afasta do homem, pelo contrário, Deus vai até o homem e fala: eu vou te cobrir. Mas o homem, com medo, ele tenta se esconder. E desde então eu percebo que existe essa semente do pecado em nós, que faz com que quando nós erramos em algum momento, nós temos uma tendência violenta a nos escondermos de Deus. Ou nós temos uma tendência a construir torres, a construir barreiras, para que não sejamos alcançados, porque de alguma forma talvez nós vamos ser machucados por Deus. A grande verdade é que no momento que nós duvidamos da misericórdia e da graça de Deus, esse é o momento que nós começamos a construir as nossas torres. No momento que eu começo a duvidar da bondade, do amor de Deus, no momento que eu começo a duvidar que essa graça me alcança mesmo quando eu estou errado, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho,
eu começo a construir as minhas próprias torres. Por quê? Porque eu falo: Deus, eu pequei contra você. O meu pecado me afastou de você. Então, Deus, espera um pouquinho aí. Você é bom, Deus. Mas espera um pouquinho aí, porque eu sou falho demais. Espera, Deus, porque eu amo você, e deixa eu construir uma torre que eu vou alcançar os céus e vou chegar até você. Deus, espera um pouquinho, porque eu já falhei tantas vezes, eu acho que talvez não tenha tanto perdão para mim. Mas, Deus, deixa eu me redimir um pouquinho aqui. Deus, permita com que eu me justifique um pouco. Ou em outras palavras, Deus, permita com que eu me esforce para que haja justiça própria em mim, sendo entregue a você, para que eu possa entrar de novo na tua presença. Deus, deixa eu levantar uma torre e deixa eu chegar até você, porque eu tenho errado tanto, Deus. E quando eu vejo que Deus, Ele não se afasta do homem no momento que o homem peca no jardim, mas pelo contrário, Ele está ali e Ele ama o homem e Ele quer se relacionar com o homem. Eu penso nas palavras de Davi, quando Davi, salmodiando, escreve o Salmo 139, e eu vou ler isso para vocês. Mas Davi, ele tem uma revelação em um determinado momento da vida dele, e ele fala: Deus, como que eu posso me esconder da tua presença? Deus, para onde que eu vou correr? Deus, como que eu posso resistir? Como que eu posso fugir? E ele escreve o seguinte, preste bastante atenção nesse salmo. Salmo 139, a partir do versículo 1. Você não precisa abrir. Olha o que Davi fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Davi, ele começa a falar para Deus: Deus, o Senhor conhece tudo a respeito de mim. Mesmo que eu tente colocar uma máscara, mesmo que eu tente maquiar as coisas erradas que eu faço, na verdade você me conhece, Deus. Deus, mesmo que eu tenha atos muito bons, mesmo que eu pareça aos olhos de todos muito justo, mesmo que eu pareça aos olhos de todos os homens muito correto, mesmo que eu me esforce para te alcançar, na verdade, Deus, você conhece o meu interior. E nós estamos falando de um homem que sim, era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem que falhava muito, que falhou muito, que cometeu muitos erros. E ele fala: Deus, não tem como eu esconder. Mas depois que ele fala: Deus, não tem como eu esconder, você conhece o meu interior, você conhece todas as coisas que há em mim. Ele fala: mesmo assim, você me cerca, você está por todos os lados, você está atrás de mim, você está na minha frente. E sabe, por muito tempo nós falamos que o nosso pecado nos afasta de Deus. E eu não estou dizendo que o pecado não faz... Entenda bem o que eu vou falar, tá? Eu vou falar sem medo também, porque eu creio nisso. Na verdade, eu não acho que o pecado possa fazer separação entre nós e Deus, porque se o pecado pudesse fazer separação entre mim e Deus, então o pecado seria mais poderoso que o próprio Deus. Mas a palavra de Deus diz: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Eu posso até resistir a Deus, mas o meu pecado nunca vai ser poderoso o suficiente para afastar a presença de Deus de mim. Pelo contrário, ele é fraco demais. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu sei que alguns aqui, e eu vou me colocar no mesmo lugar que você, tá? Alguns têm ouvido essa mensagem da graça há um tempão aqui. E você, de certa forma, talvez esteja um pouco escandalizado. E talvez no seu interior você fale assim: mas essa graça que tudo é graça, parece que tudo pode. Parece que agora as pessoas podem fazer o que elas quiserem, e aí a graça. Mas isso soa para mim como uma lei tentando voltar a imperar no meu coração. Isso soa para mim como a lei dizendo para mim: não,
é a meritocracia. Você está melhorando, mas olha aquela pessoa lá, ela não merece a mesma coisa que você porque ela não está fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Ou a lei tenta voltar no meu coração e ela tenta reinar no meu coração para começar a barganhar com Deus, dizer: Deus, olha as coisas que eu estou fazendo. E sinceramente, me mostra na palavra aonde que a lei traz vida. Me mostra na palavra aonde que a meritocracia faz o meu coração ser transformado por Deus. Olha o que Davi continua falando. Então, de novo: tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha o que Davi está falando. Ele fala: Deus, mesmo com tudo que eu faço, mesmo da forma como eu ajo, você continua ali. A tua presença continua ali. O teu desejo de estar comigo, de se relacionar comigo, continua vivo. E ele fala: Deus, a forma como você me cerca quando eu me sinto mal, quando eu me sinto desanimado, quando eu me sinto triste, quando eu penso que não há esperança para mim, a forma como você me cerca, a forma como a tua presença me envolve, eu não consigo entender. Davi está falando para Deus: Deus, é algo que eu não consigo compreender. E a grande verdade é: a graça não pode ser compreendida de uma forma natural. Não dá. Quem me conhece aqui sabe que eu amo a palavra, eu amo estudar, eu amo fazer, né? Eu amo. E deixa eu falar uma coisa: nem toda informação que eu pudesse obter lendo, estudando, poderia me revelar a graça. É só o Espírito Santo. E é por isso que a graça em si, ela é loucura. É por isso que a graça, quando, né, pastor Gaio, pastor Ti vem pregar assim, a graça é loucura. Mas quando o Espírito revela para mim, eu falo: isso aqui é verdade. Quando o Espírito revela a graça para mim, eu falo: como que eu poderia viver sem isso aqui? Como que eu posso viver longe dessa graça? Como eu posso tentar me esforçar nas minhas obras, na minha meritocracia, na minha lei, quando existe essa graça para mim? Por outro lado, se nós tentamos viver uma graça que o outro está tendo a revelação, mas que não está revelada para mim, eu estou vivendo uma informação que é morta. Aí você fala: Rafa, o que eu faço então? Peço para o Espírito te revelar, porque Ele é o que mais quer te revelar. Mais qualquer pessoa que esteja pregando, mais qualquer pessoa que esteja próxima a você, o Espírito quer nos revelar essa graça. Aí você pergunta: tem toda a revelação da graça? Não, estou crescendo no entendimento e na revelação dessa graça. Mas uma coisa eu sei: eu não quero me afastar disso. Eu não quero me afastar. Rafa, mas não é mais fácil nós pecarmos agora que tem essa revelação dessa graça? Que mentira é essa? Que mentira é essa? Deixa eu falar uma coisa: uma pessoa que tem a revelação da graça vai detestar o pecado. A lei, por outro lado, o nosso esforço em tentar vencer o pecado, por outro lado, ele é fraco demais, porque eu não estou odiando o pecado, eu continuo achando ele muito bom, mas eu estou me esforçando ao máximo para tentar evitá-lo. A graça, por outro lado, me diz o seguinte: isso aqui é muito pouco perto do que eu tenho aqui para você. A graça, por outro lado, fala: olha o que você experimentou aqui no Egito, olha a comida que você experimentou aqui no Egito, isso aqui é porcaria, mas o que eu tenho para você é o maná que vem dos céus, isso aqui é bom demais. E quando eu começo a experimentar isso aqui, eu não quero mais voltar para um lugar de lei. Agora eu me pergunto: por quê? Por que nós temos resistido tanto a essa graça? Por que talvez nós temos condenado as pessoas que têm pregado a respeito da graça, alegando que nós estamos sendo teológicos e que nós estamos sendo profundos na palavra? Davi continua: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Davi está falando, mesmo quando as trevas tentarem me encobrir, as trevas não podem resistir à tua luz. As trevas não podem conter a tua luz. E ele diz, a noite para ti é como o dia, as trevas para ti é como a luz. O que Davi está querendo dizer com isso? Aquilo que eu enxergo como trevas e como pecado, a luz de Deus brilha sobre aquilo ali e transforma aquilo ali. Eu não estou dizendo que Deus está consentindo com os nossos pecados, não, mas estou dizendo que enquanto as trevas estão nos envolvendo, a luz de Deus brilha sobre aquele lugar e as trevas se transformam em dia, as trevas se transformam em luz, as trevas se transformam em poder, a minha fraqueza se torna em força. Mas não é quando eu tento brilhar, não é quando eu tento construir a minha torre que vai chegar até os céus, não é quando eu me esforço para ser merecedor do amor de Deus. E eu sei que isso é difícil de entender, porque não dá para entender como Davi disse. Se tem uma conclusão que eu cheguei nesses dias aí, é isso: não dá. Quer uma notícia? Não dá. Quer tentar entender a graça? Naturalmente, não dá. Pode pegar todos os pais da igreja, pode pegar os heróis da fé, é só o Espírito que pode te revelar, ninguém mais. Você gosta de batalhar, você gosta de se esforçar, então eu vou te falar uma coisa, tem uma coisa para nós nos esforçarmos, vamos nos esforçar em ter a revelação da graça de Deus. Quer se esforçar para alguma coisa? Se esforce para isso, para nada mais. E eu fico pensando, o que vai acontecer quando todos nós juntos entrarmos nesse lugar da revelação da graça de Deus? E sabe que não vou falar isso, vamos lá. Atos capítulo 2. Atos 2, a partir do versículo 1, vou ler bem rapidinho aqui com vocês. Se puder, pode abrir sua Bíblia. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Repete comigo, fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Primeiro, todos estavam reunidos em Jerusalém porque era a festa de Pentecostes. Tinham pessoas do mundo inteiro, nós já vamos ler aí as regiões onde eles viviam, e eles estavam ali para a festa de Pentecostes, a festa dos judeus. Um pouco antes, Jesus ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e ele deixou a promessa que nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele deu a promessa do Espírito Santo. Em João capítulo 17 nós já vemos essa promessa sendo lançada. Em alguns capítulos Jesus fala sobre o Espírito Santo que viria, dizendo: vocês não vão ficar sós, mas o Espírito vai estar com vocês. E naquele momento então, 10 dias depois de Jesus subir aos céus, eles estão unânimes em oração, em torno de 120 pessoas que esperavam pela promessa que Jesus havia dado, e o Espírito Santo vem sobre eles. A Bíblia diz que ele vem como, existe um som como de um vento, e começam a pairar sobre eles línguas como de fogo. E aí a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali ao redor, as multidões que estavam ali ao redor, elas começaram a ser atraídas, não por aquilo que eles oravam em outras línguas, eles são atraídos pelo som que veio do Espírito.
o som do Espírito atrai aquelas pessoas. E no momento que o som do Espírito atrai aquelas pessoas, eles começam a ficar maravilhados. Continuamos. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Existe uma obra que está acontecendo do Espírito ali, mas eles não olham para a obra do Espírito. Apesar de terem sido atraídos pelo Espírito, eles começam a olhar para os homens. E eles falam, não são galileus? Eles falam de uma certa forma com desprezo. Não são caras muito simples? O que está acontecendo? Então, eles ainda continuam falando: então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Eles são atraídos pelo vento do Espírito, eles começam a olhar com um certo desprezo os galileus, mas como eles têm idiomas diferentes, mas todos estão compreendendo o que aqueles homens estão falando, eles estão maravilhados, porque eles dizem: o que está acontecendo aqui? E o engraçado existia uma mensagem específica que aqueles homens, ao orarem em outras línguas, estavam transmitindo. Que mensagem era essa? As maravilhas de Deus. Eram as maravilhas de Deus que estavam sendo proclamadas ali. E eles estão maravilhados e perguntam: o que é isso? O que é isso? E eu quero trazer para vocês um paralelo entre a Torre de Babel e o que acontece aqui em Pentecostes. Preste bastante atenção nisso. Em Babel, o homem orgulhosamente tenta alcançar o céu. Em Pentecostes, Deus humildemente desce à terra. Em Babel, o homem usa suas obras para estar próximo de Deus. Em Pentecostes, a obra de Deus consumada em Jesus permite que o Espírito Santo habite nos homens. Em Babel, os homens querem uma glória própria. Em Pentecostes, as maravilhas de Deus são proclamadas. Em Babel, o fogo solidificava tijolos para a construção de algo que era perecível. Em Pentecostes, o fogo purificava homens e solidificava algo que era eterno. Babel resultou em uma divisão. Pentecostes resultou em unidade. E o foco de toda essa mensagem é falar sobre unidade e graça. Nós estamos vivendo hoje, nós tivemos um momento da multiplicação, um momento que nós vamos ter os pequenos grupos, estão crescendo, estão multiplicando, estão desenvolvendo. E deixa eu falar, cada grupo tem uma singularidade, cada grupo tem uma diferença. Agora a pergunta é: tem problema em ter diferença? Não. E eu volto para a pergunta inicial: como nós podemos encontrar unidade? Como nós podemos encontrar unidade sendo nós tão diferentes uns dos outros? E só tem uma forma: através da linguagem do Espírito. Quando o Espírito começa a falar através daqueles homens, todos conseguem compreender aquilo que eles estão falando. Todos conseguem compreender as maravilhas de Deus que estão sendo ditas. Então deixa eu falar uma coisa: nós podemos ser completamente diferentes, mas quando o Espírito fala através de nós, nós conseguimos nos compreender tranquilamente. Nós conseguimos agir em unidade. Não são os seus gostos naturais, não são as suas características naturais que te fazem andar em unidade com uma pessoa. É o Espírito de Deus que faz. E se a Bíblia nos diz que nós veremos de fato a glória de Deus quando houver unidade do corpo, eu pergunto: o que nós precisamos fazer? Ouvir o Espírito. Porque se eu ouço o Espírito, o Diogo ouve o Espírito, o Gui ouve o Espírito, a Jaque ouve o Espírito, o que começa a acontecer? Nós começamos a andar em unidade. Eu não importo se
Você tem tatuagem ou não tenho? Tanto faz. Não é isso que nos conecta ou desconecta. É o Espírito quem faz essa obra em nós. Eu creio que é um tempo de nós, e somente através do entendimento da graça, nós começarmos a valorizar a diferença que nós temos uns dos outros. Nós começarmos a valorizar e a encorajar as pessoas que são diferentes de nós. Porque Paulo nos diz, eu não vou entrar tanto nesse texto agora, mas Paulo ele nos fala sobre a pluralidade do corpo de Cristo. E na verdade ele começa a nos revelar que a unidade está na diferença, a unidade está nessa pluralidade do corpo de Cristo. Então Paulo fala assim, você tem determinado dom, mas o outro tem outro dom. Mas quem dá o dom para vocês dois é o mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de ministério, mas é o mesmo Deus que atua em todos. Existem diferentes formas de atuar, mas é o Espírito quem conduz todas essas formas. O que o Espírito de Deus estava querendo nos ensinar com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? Nós somos diferentes e está tudo bem. E está tudo bem nós sermos diferentes. Agora a pergunta é, nós vamos gastar tempo criticando a diferença ou valorizando aquilo que o Espírito está fazendo na vida do meu irmão? Olha a pessoa que está do seu lado. Olha a pessoa que está do seu lado. O que você quer fazer? Você quer criticar e começar a encontrar versículos na Bíblia para dizer que ela está errada, ou que ela age de uma forma errada? Ou será que nós vamos começar a declarar aquilo que o nosso irmão é em Deus? O que é mais fácil? Nós condenarmos ou nós apontarmos quem as pessoas são em Deus? Você pode pegar uma pessoa que está perto de você que está fazendo tudo errado agora, tudo errado, a pessoa está errando de várias formas. Está dando um chiado aqui. É dessa caixinha aqui que está dando chato. A pessoa pode estar fazendo tudo errado. O que é mais fácil? Nós condenarmos e nós apontarmos o erro para talvez nós nos sobressairmos e nos sentirmos um pouco melhor com nós mesmos, porque nós somos um pouquinho menos falhos do que a outra pessoa? Ou nós começarmos a apontar e dizer, esse não é você, e mostrar quem essa pessoa é em Deus? Agora eu pergunto, isso é fácil? Não, não é fácil. Só tem uma forma de nós fazermos isso. Como que é? Através do Espírito. Porque a nossa carne anseia por julgamento. A nossa carne ela anseia por justiça própria. A nossa carne anseia por meritocracia. A nossa carne anseia por construirmos uma torre e alcançarmos a Deus. Mas o Espírito de Deus, por outro lado, é você, Henrique? Pode tirar, não tem problema. Acho que não é você não. É o cabo. Mas o Espírito de Deus, por outro lado, ele anseia que nós encontremos esse lugar de unidade diante da diferença que nós temos uns com os outros. Então deixa eu falar uma coisa, quando nós estivermos nos pequenos grupos, você não vai entrar numa competitividade. E olha que eu sou competitivo, tá? Mas você não vai entrar num lugar de competição. O meu grupo é melhor do que outro grupo. O meu grupo está crescendo mais. O meu grupo faz assim, o outro faz assado. Mas o meu é muito mais legal. E quem me conhece das antigas sabe que eu fazia muito isso. Isso não produz nada, gente. Isso não produz nada. Isso não produz nada. A questão é, nós estamos caminhando todos para o mesmo lugar. Nós estamos caminhando todos com o mesmo objetivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de criar discórdia uns com os outros, vamos parar de denegrir, vamos parar de apontar e vamos tentar viver mais em unidade. Vamos parar de resistir àquilo que o Espírito quer fazer em nós e vamos permitir que a graça abundante de Deus transborde no nosso coração, nos transforme. Só quero falar mais uma coisa, e eu não quero te julgar e nem apontar o dedo com isso, mas eu quero que você reflita a respeito disso. Nesses dias, e antes disso, eu falei anteriormente que algumas pessoas estão
meio que sofrendo com essa mensagem da graça, né? E estão ali numa dúvida. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu estive ali por muito tempo também. Estou saindo desse lugar agora. Tá tudo bem se você está questionando, mas seja sincero com o espírito no teu questionamento. E deixa eu falar, o questionamento está tudo bem. A crítica é que não está tudo bem. Porque se nós não concordamos e estamos criticando por não concordar, aonde que Jesus está se encaixando na nossa crítica? Aonde que Jesus está nesse negócio? E aí o que eu quero perguntar é o seguinte: as pessoas têm sentido a vontade para criticar a igreja para você? As pessoas se sentem à vontade para criticar líderes ou criticar as pessoas que estão pregando para você? Se elas estão sentindo muita vontade para criticar as coisas com você, tome cuidado. Rafa, o que você está dizendo então? Quando a pessoa vier, eu falo arredo de mim, Satanás? Não, não é isso. Porque a graça não faz isso também. Deixa eu falar. À medida que nós vamos tendo entendimento da graça, nós começamos a abraçar os pecadores. Nós começamos a abraçar e amar e aceitar todas as pessoas. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós começamos a pessoa pode ser uma prostituta, um ladrão, o que for. Nós começamos a amar e aceitar essas pessoas. Só que, de certa forma, nós temos uma tendência a rejeitar as pessoas que são religiosas. Falando, não, você não entendeu a graça. Você precisa entender a graça. Porque eu estou amando os pecadores como Jesus amava, mas você não está entendendo a graça. Mas isso também não é graça. Porque Jesus amava a todos. Da mesma forma que ele entrava na casa do pecador, ele entrava na casa do religioso. Da mesma forma que ele comia com o pecador, ele comia com o religioso. Porque ele queria que da mesma forma que o pecador entendesse a graça, o religioso também entendesse a graça. Porque ambos se encontravam em um lugar onde careciam da glória de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus e da verdade de Deus. Então deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa, você acha que está entendendo a graça, está recebendo a graça, tem uma pessoa religiosa perto de você, não se oponha a ela. Permita que a graça alcance ela também.